Só esperando o pessoal entrar. Boa tarde, pessoal. Nossa live de hoje vai ser com o pessoal da página Pais Pretos, que nós iremos falar um pouquinho sobre alimentação infantil na quarentena. Deixa eu só mandar aqui a solicitação para eles entrarem e participar da live com a gente. Só um minutinho. Vou tentar deixar fixa aqui as perguntas sobre o nosso tema de hoje. Oi? Oi, agora sim, né? Tá me vendo? Tô vendo. Eu vou mandar o tema aqui no comentário, você fixa aí, porque as pessoas Tá que vão bom, entrando aí vão saber do que a gente está falando. Deixa eu combinado. colocar aqui. Ó, ó, o tema é esse. Aí você coloca no comentário e fixa. Eu não posso fixar, porque a live é sua aqui. Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui pra gente. Tá. Como que eu fixo? Ai, meu Deus. Tá pelo direct também o tema, se você achar mais fácil de pegar lá do que pegar no comentário da live. Ah, consegui. Conseguiu? Foi. Agora foi. Foi, tá ótimo, legal. Poxa, bem-vinda, obrigada Obrigada. para conversar com a Desculpa gente. É muito do legal ter início. profissionais pretos e competentes para nos trazer dicas e acrescentar bastante ao nosso coletivo. Ai, que honra, obrigada. Adorei. Adorei o convite. Quando eu vi, fiquei muito feliz. Espero que nossa live seja bem enriquecedora, tirar várias dúvidas do pessoal dessa quarentena, né? Que o pessoal anda me perguntando muito sobre isso. E espero que seja bem produtiva. Com Sim, certeza sim, sim, vai ser, com certeza. Eu estava conversando aqui enquanto a gente ajustava a live, eu estava perguntando para as pessoas como é que é a alimentação do pessoal, né? Na quarentena, principalmente, né? E antes da quarentena. E eu estava falando que eu não consigo manter uma alimentação saudável sempre por conta do trabalho, né? Porque lá eu tenho muito produto industrializado à disposição e a coisa é muito corrida e a gente não tem quase tempo para preparar a alimentação. E também na quarentena entra o fator ansiedade, né? Que você começa a comer mais do que necessário, começa a preferir coisas assim que são mais rápidas. Como é que é isso? Tem chegado muita questão desse tipo para você, assim, as pessoas com dificuldade de manter uma alimentação saudável por conta da quarentena, por conta do dia a dia corrido? com certeza. E acaba que as pessoas elas acabam optando pelos mais práticos, né? É, passa no mercado, compra o que é mais fácil de você só desembalar e levar para o trabalho ou levar para a rotina. E assim, eu sempre costumo dizer para meus pacientes que tem como a gente melhorar desde que a gente consiga se organizar na semana. Né? Tudo é uma questão da gente se organizar e se planejar. Né? Tenta tirar alguns dias para planejar o lanche, ou planejar o almoço, de uma forma mais tranquila, né? Que o corpo ele entenda que aquilo ali está sendo prazeroso para ele consumir também. Eu sei que também na rotina a gente vai se deixando levar, né? Mas se a gente Uhum. conseguir incluir comida mesmo, além de no final do mês sair muito mais barato financeiramente, né? Acaba que a gente sente aquela saciedade maior pela alimentação. Então, isso eu acho que seria incrível a gente tentar manter sim na alimentação e na rotina, quer dizer, né? Que o resultado Uhum. é bem legal, bem positivo. Nessa quarentena, respondendo a sua pergunta sobre, te Aham. cortei, desculpa, sobre o que as pessoas têm me relatado muito, é mais a questão da ansiedade, né? Porque era uma rotina em casa, agora na rotina diária, né? Depois está em casa, a rotina é totalmente outra. É tudo muito fácil em casa, a gente vai levanta rapidinho ali, prepara uma coisa, volta. Então acaba gerando essa ansiedade por querer comer muito ou se permitir muito, né, por estar em casa, né, ou merecimento, enfim, acontece muito isso. Eu sempre tento manter, aconselhar os meus pacientes a todo mundo, a tentar manter uma rotina diária, todo dia uma rotina nova, né, que você consiga ir organizando
dentro da quarentena da forma mais tranquila possível. Sim, sim. Tem a Preta Alves está comentando, né, que as comidas estão caras, mesmo de hortifruti. Ela disse que no Recife. Tem gente que fala que é isso, né? Eu, por exemplo, a minha mãe, ela tem um problema de obesidade, né? E a gente já foi em várias nutricionistas e ela tentou fazer um cardápio e seguir uma alimentação saudável. Só que a reclamação dela era essa questão financeira, Mas né? Que era muito caro e tudo. Como é que eu posso fazer uma reeducação alimentar e seguir uma rotina de alimentação saudável, mas que também não seja tão pesada assim para o bolso? primeiro, mandar um beijo para a Preta Alves. A gente troca várias figurinhas aqui pelo Instagram. Ela é maravilhosa, ela é nutricionista também. E respondendo a pergunta dela, sim, eu acho que nessa quarentena o consumo ficou muito mais caro dos alimentos, né? E acaba por conta dessa epidemia, da nossa situação atual no país, tudo acaba que ficou muito mais caro, né? O que eu aconselho? A gente tentar manter com o que temos em casa, né? Melhorando a forma de fazer, melhorando o preparo, melhorando a variedade, né? Eu sempre costumo mostrar para meus pacientes que um exemplo bem claro são os vegetais que a gente consegue preparar em casa. Então, a gente consegue fazer um vegetal de diversas formas, né? Então, a gente consegue melhorar no preparo, fazer receitas bolo, receita na salada do dia, incluir na noite de uma forma mais refogada. Então, tentar variar mais. É a minha dica. A questão que eu acho que a gente tem que tentar organizar na questão financeira também é tentar ver em locais que a gente tem a venda exclusiva daquele alimento, né? Aqui em Brasília tem muitos locais que ainda estão funcionando com relação à Ceasa, algumas feirinhas e que a gente chama de verdurão aqui, né? Que estão vendendo é, frutas e verduras ainda, né? Dessa forma, eu acho que nesse ponto sai muito mais em conta, né? É claro que no mercado o quilo vai ser mais caro, e em hipermercados também vai ser bem mais caro o valor. Então, assim, tentar optar, talvez pelo comércio local, talvez pelo comércio daquela coisa em específica, igual eu dei o exemplo do verdurão, igual a gente chama aqui, né? O sacolão, né? Que eu acho que no final do mês sai bem mais em conta, né? Outra opção que eu não aconselharia nesse período é tentar comprar por mês, porque pode acabar estragando, né? Então, tenta comprar de acordo com a necessidade. Eu acho que dura muito mais, você consegue variar mais a sua alimentação e no final do mês você não perde tanto alimento e não perde tanto em financeiro, né? Que você vai acabar não usando e jogando dinheiro fora. Então, eu acho que nesse ponto é um ponto da gente repensar um pouquinho mais o que a gente inclui mais, né? Faz uma listinha no mensal mesmo, ver quais os alimentos que saem mais, quais os alimentos que você não está incluindo, quais alimentos que você tem uma opção, uma vontade maior em incluir na sua rotina, que você tem facilidade em incluir, né? Não, eu consumo mais, um exemplo, alface e tomate todo dia na minha casa tem. Então vamos tentar manter o alface e tomate com uma facilidade maior e intercalando nos outros, né? Talvez não pese tanto no mês, né? E a gente consiga ir ajustando dentro das possibilidades. Talvez numa semana, em um mercado, ou em um verdurão, ou enfim, em algum local, o quilo da cenoura esteja mais barato, o quilo da batata seja mais barato, então você vai conseguir ajustar, né? Mantenha as opções que são mais padrões fixas na rotina, depois você só vai ajustando variando dentro da rotina. Eu creio que pode ser uma opção muito bacana, né? Ela deu o Sim. exemplo dos ovos também aí, que lá tá bem caro, né? Aqui em Brasília ainda não ficou tão caro em todos os lugares, mas sim, aumentou bastante o valor final, né? Então eu creio que pode ser algo sim da gente dar uma analisada e variar em outras proteínas além do ovo. Tentar variar no queijo, tentar variar no leite, tentar variar em outros derivados para a gente também não pesar tanto no bolso. Entendi. Eu costumo ir assim, às vezes supermercado ou hortifruti, já reparei que tem uma seção que vendem alguns legumes que já vêm embalados, que são, se não me falha a memória, chamados orgânicos, né? Uhum.
seria melhor consumir esses produtos ou não faz tanta diferença se a gente está falando do financeiro, né? Porque os produtos que já vêm embalados são orgânicos, são com valor mais elevado. E aí, se eu não tenho grandes possibilidades para poder estar adquirindo esses produtos, eu posso comprar aquele que é comum, aquele que já vende ali a granel, ou eu tenho muita diferença. Explica um pouquinho para quem não sabe qual é a diferença do alimento orgânico para o alimento normal e que isso afeta a nossa saúde. Ótima pergunta. A questão dos alimentos orgânicos, aqui em Brasília a gente tem uma variedade muito boa, né? Antes da quarentena, criaram redes de até em aplicativo de feiras orgânicas e tinham em vários locais do Brasil. Então, isso é um atrativo muito bacana, né? Na questão financeira, em alguns mercados, em alguns hortifrutis, realmente são mais caros. Por quê? Qual que é a diferença do alimento orgânico para o alimento tradicional? O alimento orgânico é aquele alimento que é isento de agrotóxicos no cultivo, né? Então, é um alimento que ele tem um preparo totalmente diferente, consequentemente, ele tem muito mais nutrientes que são mais facilmente absorvidos pelo corpo, por não ter essa integração com os agrotóxicos. E a questão dos alimentos, de não incluir os alimentos, ou ter dificuldades em incluir os outros alimentos, no caso dos normais, não tem tanta diferença. Aí, em questão, claro que tem diferença, mas eu aconselho incluir, mesmo assim, né, não sendo agrotóxico, pela forma de ser um alimento realmente rico em diversos nutrientes. Claro que não vai ser da mesma forma do alimento orgânico, né? Mas sim, tem muitos minerais, tem muitos nutrientes, da mesma forma, muitas fibras, e tem uma importância extrema na nossa alimentação. Então, ele sendo ou não orgânico, eu sempre aconselho meus pacientes estarem incluindo, sim, mesmo que eu sei que tenha diferença no gosto, até no sabor é outro, né? O orgânico ele tem um sabor mais apurado, ele tem uma cor mais viva, né? E é um alimento que você vê que ele tem um cuidado diferente. Você pode reparar que, dependendo do tipo do alimento, o orgânico ele dura menos, né? Mas ele tem uma qualidade nutricional muito maior. Por isso que eles são mais caros quando a gente vai consumir em outros locais, né? E fazer o uso. Mas em questão nutricional, eles têm uma diferença enorme, sim. Mas eu também acho que, Bia, eu não consigo incluir. Tem problema? Não tem problema, mas vamos tentar manter uma alimentação balanceadinha, né? Com frutas, com verduras mais variadas, para manter esse aporte nutricional em equilíbrio também. Sim. Estão chegando perguntas aqui. Deixa eu ver aqui a pergunta que a Gil. A Gil, ela faz parte do nosso grupo de mães pretas. Ela Legal. botou aqui, ó, retirei a carne vermelha da minha dieta. Pode me dar sugestões de substituição dessa proteína? O que ela Que pode bacana. substituir carne vermelha? A minha dúvida, minha pergunta para ela é se ela consome outras carnes, no caso das carnes brancas. Se ela consumir as carnes brancas, a gente pode estar substituindo pelo frango, pelo peixe, pelos laticínios, pelos ovos, né? Que sim tem uma quantidade bacana em proteínas, né? E a gente consegue variar na alimentação, na forma de preparo. Caso ela não consuma nenhum tipo de proteína vegetal, aí a gente parte para as proteínas, desculpa, animais, a gente parte para as proteínas vegetais, né? Então, aí a gente tem as opções da proteína da soja, temos várias outras opções que a gente consegue incluir proteínas de feijão, de lentilha, enfim, diversas outras opções que a gente consegue variar na alimentação dela. Então, já ela respondeu que ela consome peixe, ótimo. Então, a gente consegue somente o peixe, legal. Então, a gente consegue variar. Para não ficar somente no peixe todos os dias, a gente consegue fazer um plano, temos que montar um plano ou uma variedade diferente para ela na alimentação, variado em peixe, no peixe, nos laticínios, nos ovos, e para chegar no aporte de proteína, de vitamina B12, que é da proteína animal. Caso mesmo assim a proteína dela esteja baixa, que provavelmente fica, porque acaba que o que dá esse aporte no, no,
na proteína animal é a proteína B12, que é ela que tem uma concentração muito maior. Então, caso ela não consiga manter isso na alimentação, a gente acaba tendo que fazer uma leve suplementaçãozinha, umas coisas simples. Porque realmente o nosso corpo é a única proteína que o nosso corpo não produz. Então, nós temos que manter, se não na alimentação, na forma manipulada, né? Mas isso não tem problema. Caso ela consiga variar, possível variar nos leites, nos ovos e nos peixes que ela consome é uma opção e outras proteínas vegetais também, como feijão, lentilha, grão de bico, enfim, e Uhum. a gente consegue variar de uma forma bem gostosa. Entendi. Outra pergunta aí, aproveitando essa pergunta da Gil, eu sempre tive essa dúvida. A gente vê algumas pessoas fazendo algumas dietas e tirando algumas assim, algumas tiram proteína, outras não comem carboidrato, outras não comem algum tipo de alimento assim específico, né? Uhum. Isso aí para o corpo é prejudicial? A minha pergunta, resumindo, eu devo, pelo menos assim, com alguma quantidade, ter todos os proteína, carboidrato, a vegetal no meu prato, ou eu posso retirar, por exemplo, a proteína, posso retirar o carboidrato, fazer uma dieta dessa. Isso aí é prejudicial para o nosso corpo? Eu sempre costumo dizer que tudo que a gente retira e não tem aquele aporte com algum outro nutriente, o nosso corpo sente falta, né? Então acaba que a gente tem que balancear nesse caso. Vamos colocar o exemplo que nós estávamos falando da proteína animal, né? Se a gente simplesmente retirar a proteína e não colocar nenhum outro aporte, o seu corpo ele vai, além de abaixar a taxa da vitamina B12, que é a proteína da carne, né? Proteína animal, você vai começar a sentir sintomas. Você vai começar a sentir sintomas de cansaço, de fadiga e outros fatores, até hormonais, podem estar ligados. Então é legal a gente também dar uma analisada, porque pode diminuir também testosterona, progesterona e acabar um pouquinho com a massa magra e muscular do corpo. Então é uma coisa que nós temos que também estar ligados com relação a isso. Muita gente está hoje em dia na questão das dietas da moda, a gente escuta muita gente simplesmente tirar o carboidrato, né? Não vou mais comer arroz, não vou mais comer pão, porque ambos me engordam, né? Então a gente está muito nessa era das dietas da moda. O que isso me Uhum. preocupa, porque acaba que quando a gente retira muito, as pessoas incluem a livre demanda gordura, a livre demanda proteína. Isso me preocupa, porque os casos de pessoas que retiraram, simplesmente retiraram carboidrato, aumentaram gordura, a livre demanda, gordura e carne, no caso, a livre demanda, aumentou muito e os casos de gordura no fígado aumentaram cada vez mais. Então, você vê pessoas novas que fizeram dietas altamente restritivas ou por conta própria, que simplesmente retiraram algum nutriente e o corpo está respondendo de uma forma totalmente reversa. Então, acaba que está dando gordura no fígado, está dando cansaço, a pessoa se sente muito indisposta, com dificuldade de perder de peso. Então, a gente consegue. É, por isso que é extremamente interessante a gente balancear, né? A questão que você falou, é necessário incluir no prato a porção de carboidrato, de proteína, de gorduras na nossa rotina diária. Eu acho extremamente importante para o corpo balancear os nutrientes, para ele entender que sim, se você não incluir uma quantidade X de carboidrato naquela refeição, você vai estar incluindo proteína e gordura que está fornecendo energia também na mesma forma, fornecendo nutrientes, e o corpo está entendendo que se caso faltar um pouquinho ali, você vai estar repondo com outros nutrientes, e isso vai estar tendo uma resposta muito bacana. Né? Então, o corpo ele realmente ele não vai sentir falta a ponto de dar sinais. Quando o corpo dá sinais, é quando a imunidade é baixa, é quando dá cansaço físico, mental, do mesmo jeito. É quando dá aquela sensação de que você vai gripar a qualquer momento, aquela sensação de incômodo mesmo, o corpo fica cansado. Né? Então é legal sempre estar balanceando para o corpo não pesar tanto e o resultado continuar sendo positivo na questão de reeducação alimentar. Eu acho que é bem interessante. Certo. A Aparecida colocou aqui uma pergunta, né? Já passando para a filha. Minha filha não come nem carne vermelha, nem peixe e nem filé de frango, foi o que eu entendi aqui, mas ama ovo. Eu tenho que me preocupar? Ela tem que se preocupar porque a filha aboliu do cardápio as carnes, mas assim come o ovo como proteína.
Uhum. A questão da filha dela, ela tem que levar na nutricionista para início, porque tem que, já, de agora, já tem que manter essa suplementação animal, porque ela não consome. Então, a taxa dela realmente acaba ficando muito baixa. O ovo ele não vai conseguir dar esse aporte de proteína animal. Igual eu estava citando das carnes vermelhas, a importância. Né? É a única vitamina que o nosso corpo não produz. Então, por isso que consumimos carne. Né? E além de ser cultural também. Mas a questão do consumo da carne animal, quando ela não inclui, é interessante incluir na forma de proteína vegetal para o corpo fazer o aporte nutricional dele, né? Igual eu dei o exemplo das leguminosas, que é extremamente interessante de incluirmos na alimentação dela. Se possível, ela conversar com a nutricionista para a nutricionista balancear a dieta dela voltada à proteína animal, incluindo, desculpa, vegetal, incluindo os ovos, que ela falou que consome, né? E fazer o manipulado de vitamina B12, porque a da filha dela pode estar bem baixa, e no caso da filha dela pode ajudar muito na questão do desenvolvimento, do crescimento, no cognitivo também, e a imunidade. Então seria extremamente interessante conversar com o nutricionista para ele fazer essa prescrição individualizada para ela, né? Caso ela consuma outros derivados do leite, como os laticínios, queijos, enfim, os derivados do leite. Seria interessante a gente tentar incluir também, se não, trabalhar mais com as proteínas vegetais, talvez uma suplementação, um manipulado, para aumentar essas taxas de proteína dela, que talvez estejam um pouco mais baixas. Com isso, a gente seria legal, se possível, se ela tiver feito algum exame de sangue, o hemograma, né? Mandar para o nutricionista para ele analisar as taxas dele, né? E ver como está a composição de vitamina B12, de ferro, tudo balanceadinho para ele analisar direitinho. Sim, então E o ovo ele não substitui, né, a carne, né, a ingesta de carne ele por si ajuda. só. Né? Sim, ele ajuda bastante. Não é uma coisa que devemos descartar, né? Ele tem essa característica muito bacana de dar um aporte proteico, sim, mas não aquela proteína igual à carne vermelha ou à carne branca, a proteína animal, no caso. Né? Mas ele dá um aporte nutricional muito bacana, sim. Mas seria legal a gente tentar balancear nas formas vegetais para ela, já que ela falou que ela não consome nenhum tipo de proteína. Os vegetais seria melhor, eles são muito gostosos, a gente consegue variar em diversos alimentos que conseguimos incluir as proteínas vegetais, seria extremamente interessante. Sim. Outra pergunta aqui. Gostaria de saber se uma alimentação vegetariana é recomendável para uma adolescente com transtorno de ansiedade. Tem algum alimento que deve ser evitado? Então, não é restrito desde que ela, igual eu sempre costumo bater muito nessa tecla, desde que ela converse com o nutricionista, né? Porque a gente simplesmente restringir por conta própria ou montar talvez algo baseado no que a gente acha, talvez a gente pode estar reduzindo muito em nutrientes. Então, pode estar abaixando muito a qualidade nutricional daquele alimento, daquela refeição, daquela rotina diária. Então, seria bacana, sim, conversar com o nutricionista para ele planejar o dia, fracionar talvez mais vezes as refeições, mesmo que seja vegetariana, não tem problema. Ele vai entender e vai balancear dentro da rotina dela. Vai montar um planejamento alimentar com um aporte bacana em gorduras boas, em proteínas vegetais, em leguminosas, e assim a gente consegue variar um pouquinho mais nessa questão do aporte nutricional e amenizar um pouquinho a questão da ansiedade dela, que pode ser uma questão extremamente ligada à alimentação, porque pessoas ansiosas a gente acaba é, tendo uma atenção maior, porque qualquer deslize na alimentação pode ser um fator ligado diretamente à ansiedade. Então, a gente tem que dar realmente uma atençãozinha bacana e o corpo entender que aquilo está sendo benéfico, né? E a pessoa não se segurar, não levar isso para culpa. Então, tem diversos fatores comportamentais também que devemos incluir. Mas sim, dá para manter e se possível, ela conversar com o nutricionista, explicar o caso, ele vai montar bem bacaninha de acordo com a rotina diária. Só faltou outra parte da pergunta que eu não lembro.
Você pode relembrar para mim? Ela falou se tem alguma alimentação específica, alguma indicação específica. Eu acho que foi isso. Deixa eu voltar aqui. Tem algum alimento que deve ser. Não, se tem algum alimento que deve ser evitado para pessoas que têm Depende transtornos de ansiedade. de ansiedade, né? Eu não aconselho alimentos muito energéticos, que a pessoa pode se tornar mais ansiosa. Cafeína, refrigerantes, derivados da cafeína, eu acho que não são opções bacanas, porque pode aumentar um pouco mais a ansiedade. Outras coisas que eu não aconselho também, que pode aumentar muito a ansiedade, aumentar muito a quantidade de carboidrato em uma única refeição específica, como, por exemplo, almoçar macarrão, quantidades muito exageradas em uma única refeição. Tentar variar mais vezes, porque senão o corpo pode trabalhar muito com a questão da glicose, né? Carboidrato, quando entra na corrente sanguínea, vira açúcar. Então, o corpo ele vai começar a dar picos de glicose e insulina, e isso pode aumentar muito a ansiedade dela. Né? Então, pode ser uma opção também bacana de equilibrar na alimentação. Incluir mais fibras seria extremamente interessante, porque vai dar mais saciedade e ela vai conseguir amenizar um pouquinho mais a questão da ansiedade dela. Né? Então, acho que é um ponto muito interessante de conversar com o nutricionista. Muito legal. Gostei da pergunta. Sim. É, muito interessante. Eu tenho uma pergunta. Há um tempo atrás, eu tive problema de anemia. E aí, eu fui ao médico e o médico chegou a comentar que nós negros temos tendência à anemia. Existe alguma alimentação específica, algum cardápio seria para o nosso povo, assim, para a gente poder lidar com essa questão, com essa tendência à anemia, já que a gente está falando aqui para um público que é majoritariamente negro, que a gente tem uma página que é direcionada para essa causa, Sim, acharia legal você falar sobre isso. ótimo. Adorei a pergunta. Sim, isso é realmente verídico. O público negro ele tem uma facilidade, podemos dizer assim, em aumentar os tipos de anemia, né? Normalmente nós temos dois tipos de anemia, que é a anemia derivada da falta da alimentação e a anemia que talvez vem de algum descontrole hormonal, né? A anemia derivada da alimentação, ambos a gente consegue controlar com a alimentação, tá? Eu sempre aconselho, numa alimentação baseada ligada diretamente à anemia, manter alimentos fontes de ferro para início de conversa, né? Por quê? Os alimentos ricos em ferro, eles vão facilitar a absorção do ferro no corpo. Porém, somente o alimento ligado ao ferro, somente o alimento derivado ao ferro, ele não vai por si só aumentar o ferro isoladamente. Como assim? O ferro ele precisa se absorver em alguma outra substância para ele facilitar a absorção. Então, na maioria das vezes, a gente sempre mantém a alimentação de ferro e vitamina C. Por quê? Ferro e vitamina C juntos facilita muito mais fácil a absorção dos nutrientes, né? Então, muita gente fala, se a questão é só ferro, eu vou comer feijão o dia inteiro e vai amenizar a minha anemia. Eu falo, calma, talvez não vai ser só o feijão que vai aumentar as suas taxas se você não melhorar a sua alimentação depois durante o dia inteiro, né? E muita gente fala, eu vou comer só fígado, para quem gosta, por exemplo, eu vou comer só fígado o dia inteiro para aumentar minhas taxas de ferro, que também é riquíssimo em ferro. Eu sempre falo, calma, talvez não vai ser só o fígado ali isolado que vai aumentar a sua taxa de ferro, né? Eu sempre aconselho também, eu sempre costumo incluir no cardápio de pessoas anêmicas, mesclar as frutas cítricas com as frutas com uma quantidade mais baixa em açúcar, né? Primeiro, para não ter aquele excesso de açúcar de acordo com o horário, de acordo com a quantidade incluída, né? Variando com uma fibra em conjunto, né? Às vezes eu coloco uma aveia, às vezes eu coloco uma linhaça junto com aquelas frutas. E na composição da alimentação, eu sempre mantenho a combinação de vitamina C, de ferro, junto com as refeições. Né? Vou colocar o exemplo pela manhã. A maioria dos alimentos derivados do leite tem uma quantidade bacana de ferro. Então a gente consegue colocar, às vezes, em queijos, em iogurte de qualidade, a gente consegue encontrar também. Então a gente consegue variar um pouquinho mais a alimentação, né? Então a gente não busca o ferro somente no horário de almoço, por exemplo, no feijão,
ou na carne. A gente consegue variar mais durante o dia. O grão de bico tem bastante ferro. A gente consegue encontrar muito na couve também. Então, a gente consegue variar mais vezes. Né? Então, eu sempre costumo falar com meus pacientes, tudo depende da forma como que você prepara. Né? Que você consegue Uhum. incluir isso por muito tempo na sua alimentação e de uma forma mais variada. Né? Porque senão você vai comer todo dia a mesma coisa. Você fala, no final da semana você fala, Bia, eu não aguento mais comer isso. Porque o É. corpo ele vai enjoar, o paladar vai enjoar. Exatamente. Né? E a forma de absorção vai ser sempre a mesma. Então, se a gente conseguir variar, é o ponto mais interessante, tá? E eu também costumo aconselhar meus pacientes a trabalhar com as frutas da época, né? Então, na questão da anemia, a gente trata com as frutas cítricas da época. Por exemplo, aqui a gente está na época de tangerina, mexerica, abacaxi Uhum. e kiwi. Então, a gente consegue variar bastante ainda essas frutas na alimentação. Então, a gente varia um pouquinho mais junto com a alimentação. Né? Eu costumo brincar um pouco com meus pacientes. Eu falei, é a forma de você colocar uma sobremesa depois do almoço com uma fruta. Coloca um abacaxi de sobremesa, coloca uma laranja de sobremesa. E o corpo vai absorver melhor, né? Uma vitamina. E a gente tem bem dizer, facilidade em variar um pouquinho mais na alimentação. Isso que eu acho interessante, a gente conseguir não ficar sempre preso ao feijão, preso na carne vermelha, mas incluir derivados do leite, por exemplo, que tem muito ferro, incluir mais alimentos, fontes de proteína branca também, tem bastante ferro, não só a proteína vermelha, mas a fonte de proteína branca. Então a gente consegue variar muito, tem muitos alimentos derivados do ferro, então a gente inclui na nossa alimentação que a gente nem sente. Uhum, verdade, é verdade. Maravilha. Gostei muito dessa dica. A Aparecida falou aqui sobre o marido dela, que o marido tá magro, que ensinaram a ela que é para dar o vermífugo, né, o remédio de verme. Será que tem a ver? Ele se alimenta bem. Será que pode ser algum verme que esteja causando esse não ganho de peso para o marido dela? Talvez sim, mas a gente não pode dizer exatamente o que é, né? Eu tenho que analisar também com calma a situação. Talvez, se ele realmente se alimenta bem, faz atividade física, não tem essa característica de ficar doente com muita facilidade, diversos outros fatores ligados, pode ser simplesmente metabolismo acelerado. Pode ser uma pessoa que o pouco que ele consome, o corpo ele gasta muito rápido como energia, né? Ou pode ser alguma pessoa que tem alguma patologia ainda não diagnosticada também, a gente tem que dar essa atenção. Por isso que a gente sempre faz uma anamnese bem completa na consulta para saber o que é. Então, eu não conseguiria, somente por isso que ela me relatou, dar um diagnóstico final, saber se é realmente uh, verme ou se é simplesmente um metabolismo acelerado. Eu não conseguiria Uhum. saber, mas seria bacana analisar com calma, sim, sabendo os fatores, os sinais e sintomas que ele vem apresentando, dentro das características diárias da alimentação dele. Entendi. Agora eu quero focar para as crianças, né? Porque o tema da nossa live é a alimentação das nossas crianças. Só que antes Uhum. disso eu queria fazer só uma pergunta, né? Que está muito na moda e a gente tem ouvido muito, e eu queria saber de uma nutricionista se isso ou é modinha, ou se realmente tem algum efeito sobre o nosso corpo, se é bom ou ruim. A questão do jejum intermitente. Isso vocês aconselham, não aconselham, são contra? Qual é a sua opinião sobre o jejum? Com relação a isso, né? Então, eu sempre costumo dizer que o jejum ele é muito individual, né? Talvez, para mim, pode dar certo, para você talvez não, ou vice-versa. Por quê? Está muito ligado à rotina, né? Se você tem uma rotina muito intensa, vamos colocar um exemplo aqui. Você trabalha 12 horas no dia, você chega extremamente cansado e tem pouco horário. Talvez não se encaixaria dentro do jejum, né? Mas assim, tem muitas pessoas que nós incluímos o jejum pela facilidade dentro da rotina, talvez por não sentir fome pela manhã. Muita gente relata, Bia, eu acordo sem fome e isso eu consigo balancear depois do almoço em todas as outras refeições. Pode ser uma opção? Pode ser uma opção. Em atletas, a gente coloca, dependendo da forma, não todos, porque acaba que a gente também está ligado ao desempenho, à energia dele. Então, talvez, em algum momento, a gente pode incluir. Mas eu sempre costumo dizer o seguinte: tem muitos casos que a gente inclui e tem muitos casos que a gente não aconselha incluir. Os casos que eu não aconselho incluir são para pessoas ansiosas,
que tem transtornos alimentares, que tem compulsão alimentar, porque você vai acabar mexendo muito com a questão comportamental dela. Você vai estar privando ela de comer. Então, isso vai gerar um estresse alimentar muito maior. Então, ela vai gerar. A compulsão dela pode aumentar 200%, né? Então, não aconselharia nesse caso. Outros casos que eu não aconselharia para crianças, porque você vai estar ensinando a ela a não comer, então não acho que seria uma opção válida de incluir. Uma opção que às vezes nós incluímos como uma estratégia para reduzir a patologia seria em diabéticos, para reduzir a taxa de glicose. Então, em alguns casos, sim, nós conseguimos reduzir essas taxas e o corpo tem respostas positivas, a gente consegue estabilizar e até reduzir medicação, mas isso sempre acompanhando e organizando a rotina depois do período do jejum, né? E não levar o jejum por muito tempo. Não que nós sejamos contra ao jejum, mas é porque as pessoas estão fazendo jejum sozinhas, sem acompanhamento, e isso pode gerar aquele clássico famoso fator rebote. A pessoa perde peso agora, daqui a um mês ela ganha 2, 3 quilos que ela ganhou, que ela perdeu a mais. Aquele clássico famoso efeito sanfona também, né? Perde 5 e ganha 10. Então, isso não é tão benéfico para a saúde. Então, é legal a gente analisar que a gente tem uma rotina por trás disso e analisar onde incluir e a melhor forma de incluir, né? E se a pessoa vai responder bem, né? Tem muitos casos que a gente começa aos poucos com o jejum. Não começa fazendo todos os dias, começa 2 vezes na semana, começa 3 vezes na semana, vendo como que o corpo vai reagir. Bia, foi tranquilo para mim. Então beleza, vamos incluindo mais vezes e vendo como que o corpo vai se ajustar, né? Então a gente consegue ter aquele planejamentozinho dentro da realidade, daquilo que o corpo dela vai aceitar. Então eu sempre digo que o jejum ele é um pouco individual, né? A gente vê muitos casos aí de influências aí divulgando a questão do jejum e tal para todo mundo. Eu sempre digo que é um cuidado que a gente tem que ter, que cada caso é um caso, né? A gente tem que lidar realmente com o individualismo. Sim. Legal que o pessoal está participando bastante. Tem muita gente entrando aqui na nossa live. Sejam Ai, bem-vindos. que A gente está ótimo. falando aqui com a doutora Beatriz Rodrigues sobre alimentação, a alimentação das nossas crianças e a nossa alimentação também. O Rodrigo, ele mandou uma pergunta assim, ó. Tem uma irmã que tem autismo e também tem bastante ansiedade em relação à alimentação. Como melhorar essa alimentação, sendo que por ela ser autista, alguns alimentos estão dentro de uma rotina? Legal, gostei da pergunta. Queria mandar um abraço para o Rodrigo, ele é meu paciente, sumido, volte. Então, Rodrigo, a questão da sua irmã, é legal a gente analisar o que ela gosta. Vamos começar, aí a gente já vai trazer para o lado da nutrição comportamental, né? Devolvendo o prazer dela de comer, né? Incluindo alimentos que ela gosta, incluindo o que ela tem facilidade de incluir na forma saudável, mesclando com o que a gente consegue variar, incluir de novidade para ela, né? Na questão da ansiedade dela, eu não aconselharia retirar o que ela gosta de comer, porque senão ela vai acabar negando a comida. Então, seria interessante anotar mesmo diariamente, ver como que está sendo a rotina dela alimentar e ver o que ela consome mais. E dentro daqueles alimentos que ela consome mais, o que a gente consegue incluir que seja parecido em cor, que seja parecido em textura, que seja parecido em nutrientes. Então, a gente vai trazer para ela uma novidade que seja tranquila, né? Variando na alimentação, sem privar ela, sem mostrar para ela que aquilo está errado, mas incluindo de uma forma mais tranquila na alimentação, né? A questão da ansiedade dela pode ser bacana de tentarmos corrigir junto com a dentro da rotina dela, junto com derivados, coisas que são derivados de algo, né? Então, variar um pouquinho mais na composição alimentar dela, talvez ver a quantidade que ela está consumindo, talvez seja muito, talvez seja pouco, né? E tentar planejar um pouquinho mais a alimentação dela durante o dia inteiro, reparando se ela está ficando muito tempo sem comer, né? E a ansiedade dela, não sei se ela está tomando algum tipo de medicação para ansiedade, analisar a alimentação para não ter nenhum tipo de desarranjo, alimentação, medicação, e não dar nenhum tipo de desarranjo mesmo
né? E ela realmente se negar, enfim, é uma situação delicada, mas que é muito interessante a gente analisar, porque ela pode ter preferência por alimentos que para ela sejam maravilhosos, e para a gente não tanto. Na maioria das vezes, eles gostam de alimentos bem coloridos, uma alimentação muito colorida, né? Então, por isso que eles partem muito para os fast foods, para aquilo que é muito mais atrativo para ela. Então, se a gente conseguir trazer isso de forma saudável para ela, talvez ela entenda os nutrientes que ela está incluindo, não mostrando escrito para ela, mas mostrando que ela está comendo bem, mostrando que ela está melhorando os hábitos alimentares dela e mostrando que aquilo é uma alimentação boa para ela, né? Então, se possível, trazer ela para o meio da alimentação dela, que ela consiga, junto com quem faz a alimentação dela, ela ajudar, colocar a mão na massa, vendo realmente como que é o alimento, entendendo. Isso seria muito interessante da gente conseguir também variar e mostrar para ela, né? Então, de início, eu não aconselharia privar ela, né? Não, mas também não a livre demanda. Mas mostrar aos pouquinhos como que o alimento está presente na vida dela, né? O que a gente consegue incluir de uma forma mais variada, mais gostosa, dentro da rotina dela, sem muito desespero, sem muito extremismo para ela, porque senão ela pode gerar um baque e ela pode negar o alimento, simplesmente não querer comer mais. E isso é muito comum de acontecer. Já vi muitos casos de crianças autistas que se negaram, porque os pais forçaram por muito tempo a alimentação, que isso era bom, que era necessário, e foi forçando a criança, não quer mais comer. Então, estamos tendo que fazer aquele papel todo de novo de introdução alimentar, de pouquinho em pouquinho, para a criança realmente voltar a ter prazer e vontade de comer. Então, acho que seria bem bacana trabalhar com ela, né? Chama ela para fazer a alimentação dela de casa, planejar a rotina dela. Pode ser muito interessante e ela pode até gerar um apego maior à comida, à refeição, né? Ela pode ter um prazer maior, ela pode querer ter uma curiosidade maior com relação aos alimentos. Isso pode também amenizar a questão da ansiedade dela alimentar também. E aí temos que analisar o tipo da ansiedade dela também. Não sei se o Rodrigo falou aqui, mas a gente tem. Não, ele Seria falou legal, ansiedade. seria legal saber qual tipo de ansiedade que ela tem. Se é por algum alimento específico, se é por algo que ela sente falta, se é por algo que ela tem aquela necessidade de todos os dias na alimentação dela. Então, um detalhezinho que eu acho que seria bacana analisar diariamente. Pode dar bem certo, sim. Ah, legal, legal. Tá vendo aí, Rodrigo? Tem que ver qual é a ansiedade dela para poder tratar de uma forma mais específica, né? E Exato, também seguir porque tem muitas essas crianças dicas que para levam não ter rejeição, né? isso, para não ter rejeição. Porque tem muitas crianças que levam a questão da ansiedade, tem muitas que levam para o lado do fast food, do alimento que ela gosta de ver, né? Aquele alimento do bichinho, florzinha, enfim, com o desenho que ela gosta, e se negar aos outros, né? Tem muitas crianças que já levam para o lado de não querer comer. Tem muitas crianças que levam para o lado de querer comer mais vezes durante o dia, ou nunca sente aquela sensação de saciedade, né? Não chega ao ponto de ficar satisfeita em nenhum momento. Então, isso é uma coisa que a gente tem que realmente variar um pouquinho mais e analisar cada pontozinho da alimentação infantil. Perfeito, perfeito. A Daisy falou aqui que devido à pandemia, a situação financeira apertou e não está conseguindo comprar o engrossante para leite. Então ela está fazendo mingau de fubá. Ela quer saber se isso pode gerar obesidade no filho ou na filha. Talvez pela forma como que ela está fazendo, a quantidade que ela está oferecendo, né? Eu não sei se ela estava consumindo, se ela estava ofertando leite antes da livre demanda, ou já estava planejando as refeições já em questão de horários. Mas sim, provavelmente pode acabar aumentando sim no peso, né? Por ser um fermentado, então seria bacana incluir em alguma outra forma. Caso não consiga, tenta reduzir a questão do fubá em uma quantidade menor. Sei que a questão dessa quarentena ficou um pouquinho mais apertada para todo mundo, mas tenta reduzir, não colocar em excesso e variar. Se ela não sei se ela está fazendo uma introdução alimentar com a filha dela, ou o filho, mas a gente
tentar variar um pouquinho mais na alimentação. Se não, coloque em opções em quantidades menores e sem encorpar tanto a questão do leite para ele não ficar muito pesado e não acabar aumentando no peso. Uhum. Ana Paula perguntou se os alimentos podem mudar o humor das crianças. Com certeza, com certeza. Não sei se vocês já repararam, quando você dá doce para uma criança, ela fica extremamente elétrica. Isso é verdade, né? O açúcar, ele gera muito mais energia. Uhum. Como restringir também, ele pode gerar uma falta, uma sonolência, uma falta de atenção muito grande, né? Então, o que seria ideal a gente manter na alimentação de uma criança? Eu sempre costumo dizer que é a alimentação mais variada que você conseguir, né? Por quê? É a forma como é o momento que ele está descobrindo os alimentos, né? Principalmente a fase entre assim que você começa a introdução alimentar, entre 2, 3 anos em diante, até uns 6, 7 anos. É a forma como ele está incluindo os alimentos na vida dele. Então, tem muitas coisas que ele não conhece. Então, se você conseguir trabalhar nesse período com os alimentos, mostrando para ele como incluir, aonde incluir de uma forma mais lúdica com ele, né, uma forma mais tranquila, você vai realmente entender que aqueles alimentos estão trazendo benefícios diferentes para ele, né? Como, por exemplo, tem muitas crianças que os pais, vou colocar o exemplo do vegetarianismo novamente. Os pais são vegetarianos, então eles não ofertam carne ou derivados animais para o bebê, apenas o leite materno até o desmame, né? Após isso, é extremamente interessante. Tem muitas crianças que a gente sim inclui a alimentação, a suplementação, desculpa, manipulada, ou enfim, de alguma outra forma, animal. Por quê? Trabalha diretamente com o desenvolvimento. Então, a gente tem que realmente trabalhar com a questão do humor, sim, ligada à alimentação. Por quê? Muitos alimentos, quando a gente restringe muito, por exemplo, tem muita mãe que fala, se eu não comer arroz, meu filho não vai comer também. Porque todo mundo em casa está fazendo dieta, então ele vai fazer também. Calma Uhum. aí, né? Às vezes não tem tanta necessidade de se tirar de uma criança, né? Se você tirar demais, ele pode desmaiar na rua, na escola, ficar com dor de cabeça por muito tempo. Então, os sintomas na criança são muito maiores, muito mais fáceis de acontecer, porque ela ainda está em desenvolvimento, né? Então, aquilo que você retira demais, né, ela pode ter um fator muito interessante e muito rápido, né? Então, por isso que eu falo para ter cuidado. Outra coisa que eu acho extremamente interessante de incluir, estamos vivendo na era dos fast foods, né? Então, já puxando o gancho dessa pergunta que ela fez, a cada vez mais cedo eu vejo pais ofertando hambúrguer, cachorro-quente, pizza, Uhum. cada vez mais cedo para os filhos, né? E isso me preocupa porque é uma geração que está vindo com colesterol alto já desde pequena, é uma geração que está negando a alimentação de verduras, de frutas, e é uma geração que daqui a um tempo pode vir a desenvolver uma diabetes, pode vir a desenvolver um colesterol diferente, mais alto em algum momento. Então, é algo que já vem da infância. Então, já é algo que ela já está herdando desde quando ela começou a introdução alimentar, né? Então, ela vai acabar tendo preferência por esses alimentos pela quantidade de gordura, pela imagem que aquilo ali oferta para ela, além de ser um alimento muito prazeroso para ela. Então, ela vai comer Uhum. com aquele tanto de coisas gostosas naquele momento, ela vai querer sempre, né? Então, eu sempre peço, se possível, para os pais evitarem ao máximo ofertar esses alimentos. Eu conheço pais que nunca ofertaram para as crianças. Até os 8 anos, eu acho isso incrível. Porque depois, quando a criança for incluir, ela vai incluir porque ela quer, não porque o pai tá mostrando para ela que aquilo é bom, né? Eu sei que a gente também não pode privar as nossas crianças de nada, mas eu acho que ofertar qualidade de vida e saúde é extremamente importante. Certo, certo. Maravilha. A gente sabe que a dificuldade, né, de alguns pais para manter uma alimentação saudável com os filhos, né? Eu fico pensando como era na minha época de escola. Tinha cantina e ali não tinha nada de saudável para que eu comesse, né? Aquilo ali era ofertado, era a cultura da época, né? Do fast food, do chocolate. E assim, a criança, ela também quer socializar.
Então, como é que eu consigo fazer com que o meu filho tenha uma alimentação saudável, mas que ele não se sinta excluído, né? Na hora ali do lanche com os colegas que vão ali na fila da cantina. E aí tem muita criança que tem até vergonha, né, de levar o lanche. Pô, tá todo mundo comprando, aí eu que vou levar lá uma maçã, um suquinho. Como é que consegue isso? Você, como nutricionista, o que que você indica? Nossa, essa pergunta é muito legal, porque assim, eu vejo que hoje não é uma coisa somente para os pais. Sim, dentro de casa é isso. É um hábito que você mostra para os seus filhos, mas igual você falou, tem algo muito, muito além da fora, muito fora de casa, né? Então você vai chegar na escola, vai ter chocolate, vai ter refrigerante, vai ter tudo muito fácil, né? E o custo muito mais barato, podemos dizer assim, né? Então, como conscientizar nossas crianças hoje com relação à alimentação, como comer bem? Eu não digo nem alimentação saudável, mas comer bem, né? Mas eu sempre costumo mostrar para os pais que eles não precisam fazer aquele banquete de lanche para as crianças, né? Mas mostrar para a criança por que ela está comendo aquilo. E mostrar o porquê que aquela coxinha com Coca-Cola todo dia para ela, na escola, não vai fazer bem, né? Porque hoje em dia é muito fácil a gente, assim, a nossa rotina é muito corrida, né? Então a gente não tem, às vezes não tem tempo de preparar um lanche para o nosso filho levar para a escola, então vai ali, entrega o dinheiro para ele, não, toma lá para você comer na escola. Talvez pode ser mais fácil. Mas assim, qual será o tipo de alimento que está consumindo na escola, né? Então eu acho que seria muito mais interessante mostrar, igual eu volto a questão de trazer a criança para o meio da alimentação, né? Mostrar para ela em casa o porquê dela estar consumindo aquela fruta, mostrar porque que os pais também consomem aquela fruta. Porque eu sempre digo que as crianças são exemplo dos pais. Sabe? Se o pai fala para a criança comer e o pai não come, como que a criança siga o exemplo? Né? Então, É. também mostrar isso para a criança. Né? Olha, a sua mãe está comendo, ou o seu pai está comendo também. Vamos comer todo mundo junto, vamos mostrar para a criança que aquilo não é, ela não está sendo isolada da alimentação de todo mundo. Isso vai se tornar um hábito para a família. Então, ela vai conseguir levar isso para o resto da vida, né? Então, é uma forma da gente conscientizar as nossas crianças em casa, né? Na rua, a gente não, igual eu falei, é difícil a gente conscientizar todo mundo, mostrar os benefícios de se comer bem, né? Em escolas, principalmente, porque tem as cantinas, que a maioria talvez não fazem parte da escola, então acaba que são alimentos que vêm de fora e são alimentos muito processados, são alimentos muito ricos em gordura. Então, temos que dar essa atenção também e mostrar para nossas crianças que aquilo não precisa fazer parte da nossa rotina, né? Então, aquilo não tem necessidade de manter na sua rotina. Se você estiver levando de casa, se você já tiver aquele hábito de casa, né? Aqui em Brasília tem muitos grupos de mães que ensinam as crianças, que mostram muito a questão da alimentação para os filhos de uma forma muito bacana, né? Então elas trazem, elas compram os alimentos quando elas vão no mercado, elas levam os filhos. Normalmente a gente não aconselha, mas a gente sempre nelas elas sempre levam, mostrando desde as compras e para os filhos a importância de comer a banana, por que a mãe dela está comprando a banana para ela, por que a mãe está comprando a maçã, e isso ela vai explicando. E aí, quando chega em casa, ela traz a filha ou o filho novamente para a cozinha e eles fazem a comida juntos, né? Então aquilo virou uma cultura Uhum. familiar. Então, ele entende que se ele fazer um sanduíchezinho em casa e levar para a escola, é muito melhor, tanto financeiramente para a mãe dele e para casa e para todo mundo, quanto para a saúde dele. Então ele começou a administrar também a questão da responsabilidade com o dinheiro, né? Poxa, se minha mãe me deu, sei lá, R$ 2 hoje, eu posso juntar isso, guardar esses R$ 2 e comprar alguma coisa que eu quero no final do mês? Não, entendeu? Ele começou a já entender essa questão da alimentação. Então, eu acho que também é um ponto muito interessante de mostrar para nossas crianças a valorização do alimento, né? O porquê de incluir aquilo na alimentação de uma forma mais tranquila, né? Não tornar aquilo como um merecimento para a criança ou tornar aquilo como algo fora da realidade dela. Né? Porque na maioria das vezes, se você se comportar bem, eu vou te dar o dinheiro para você comer na escola. É mais ou menos isso que acontece. Né? Então a É. criança ela já espera que vai acontecer algo. Né? Então, se possível, fazer isso como uma forma tranquila da alimentação. Uma forma prazerosa, que não seja uma tortura para a criança ela comer salada a semana inteira, porque ela vai comer na escola sexta-feira, por exemplo.
né? Então, trazer isso de uma forma legal, mostrar, trazer a criança para a cozinha e mostrar que é possível, assim, comer bem. Né? E exatamente. Ah, legal. É, aqui pelo meu relógio parece que a gente já tem pouco tempo. Eu não sei aí com você, mas porque o Instagram ele corta, né, quando chega, e eu prefiro que a gente feche antes que ele corte. É E aí verdade. eu queria que nesse finalzinho você falasse algo que talvez você ache importante, que a gente não abordou, e você fizesse suas considerações finais, falasse aí sobre o consultório, sobre o teu contato. É isso. Esse momento assim é para você passar para a gente algo que você considere bem importante para a gente estar assistindo. A gente tem bastante gente ouvindo e ligada nesse assunto que é fundamental. Com certeza. Para início de tudo, eu queria agradecer o convite, né? Foi muito bacana. Foram várias dúvidas, passou voando essa 1 hora, eu nem senti. E eu queria terminar dizendo que mostrar para a nossa geração, nossa nova geração, a importância de se comer bem não é uma tortura, né? É uma coisa que nós temos que mostrar para eles que isso faz parte da nossa cultura alimentar, que isso faz parte da nossa rotina, né? Então, mostrar para nossas crianças que comer bem também faz parte da nossa saúde. Não somente ao médico que faz parte da saúde, mas comer bem faz parte da saúde, né? E se você comer bem, você não vai precisar ir ao médico, você não vai ter doenças. Então, é uma série de fatores que estão ligados à alimentação, né? Então, não somente, igual a gente sempre fala, e a nutricionista não significa somente perda de peso, mas sim qualidade na sua alimentação, né? Então, mostrar isso também para as crianças e para todo mundo que esteve aqui presente com a gente nessa live, trazer um pouquinho da questão da quarentena, se possível, controlar a alimentação, não precisa descontrolar com tudo que tem em casa, vamos ter calma, se planeja a sua rotina, pega um papelzinho, uma caneta, tenta planejar a sua alimentação diária, faz uma diferença muito bacana. E você vê que no final do dia é muito mais satisfatório você ver que você conseguiu cumprir aquelas suas metas, mesmo em casa, né? Então, se possível também, faz uma atividade física em casa. Eu sei que não é a mesma coisa fazer atividade física em casa, não é o mesmo ânimo, mas faz muito bem para a sua saúde, tanto física quanto mental. Então, se possível, mantenham bons hábitos em casa, tá? Então, queria realmente agradecer. Eu vi que deve faltar uns 2 minutinhos para acabar. Eu queria mostrar que a alimentação hoje, eu costumo dizer que é um prazer falar da alimentação, que é uma coisa muito rica e muito linda, né? E que as pessoas desvalorizam tanto. Mas eu queria muito mostrar esse lado, como que comer bem faz bem pra gente, né? E como nutricionista, a gente está batendo sempre nessa tecla e mostrando sempre a qualidade alimentar todos os dias. E mostrar que realmente o nutricionista ele está aí para incentivar, não está para proibir, não está para restringir nada. Claro, depende de cada caso, né? Que a gente sempre trata de uma forma mais individual, mas a gente está aí para mostrar que a nossa saúde também está extremamente ligada à alimentação. Poxa, Eu acho que maravilha. estamos aqui. Para mim, eu acho que já deve estar Maravilha. acabando. A gente vai salvar essa live. Eu queria saber se você autoriza salvar essa live, porque para quem não pôde participar, está assistindo e poder estar compartilhando esse conhecimento. Tá bom? Com certeza. Obrigada. Obrigada por Eu que poder agradeço, foi um ter prazer. compartilhado esse conhecimento e esse tempo ter tirado para tirar as dúvidas do nosso povo. Obrigada. Um abraço. Um abraço. Tchau. Tchau. Aí você encerra aí, né? E aí depois a gente Isso, vai salvar aqui. vou salvar aqui também. Tá bom. Tá Um bom? beijo grande. Tchau.